Senhor Jesus, benfeitores amigos, reunidos neste momento em Teu nome, Senhor, buscamos o esclarecimento e a qualidade que a Tua obra exige para que ela se realize em nossos corações, libertando-nos de nós mesmos. Nos inspire a todos, sejas conosco hoje e sempre. Assim seja. Muito bem. Hoje nós vamos estudar 3 temas, né? O primeiro é a influência moral do médium nas comunicações. O segundo tema é o animismo e mistificação, e o último tema, a formação dos médiuns. Como a Bárbara sempre fala, o que nós vamos exibir no slide não necessariamente está na apostila, certo? Compreendendo que a apostila é um material que a gente precisa estudar antes de virmos para o encontro aqui presencial mensal, certo? Então, muito bem. Partindo desse pressuposto, que todo mundo já deu uma estudada aí na apostila, nós vamos então recorrer ao Livro dos Médiuns, né, onde Kardec vai falar da influência moral do médium nas comunicações, lá no item 226. Kardec pergunta, né, o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? E os espíritos respondem para Kardec: não, a faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe da moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Bem, então, quando os espíritos respondem que o mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium, nós já temos aqui um filtro importante para a gente refletir, né? Há uma espécie de uma mística em torno da mediunidade, da própria reunião mediúnica, não é? É como se o médium ostensivo fosse visto pelo movimento espírita, ou pelo menos por uma grande maioria do movimento espírita, como um ser especial, né? E alguns chegam a ser colocados em pedestais, né? Conforme já foi explicado anteriormente, mediunidade é uma ferramenta de trabalho, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem intitulada Missão do Homem Inteligente na Terra, e nessa mensagem o Espírito nos chama a atenção de que o instrumento fala do uso a que ele deve se prestar. Ele, inclusive, dá um exemplo, né? O que dizer do lavrador que, ao invés de usar a enxada para lavrar a terra, usasse a enxada para agredir o seu semelhante, né? Então, a faculdade mediúnica, né, que, como a gente está aprendendo aqui, ela independe da moral, ela está no organismo, né? Ela se destina a trabalhar para o Cristo com essa faculdade, né? No atendimento aos desencarnados, no atendimento ao encarnado que sofre o processo de obsessão e no nosso próprio autoatendimento, né? Na medida em que, quando um espírito sofredor é atendido através da nossa aparelhagem mediúnica, e ele deixa ali as sensações, os sentimentos, as emoções do seu nível evolutivo, do seu estado emocional, do seu estado mental, recebemos um alerta claro que precisamos cuidar da nossa parte moral para que no futuro não sejamos nós os atendidos ali numa reunião mediúnica. De outra parte,
quando o médium recebe mensagens edificantes, sejam elas pela via da psicografia ou da psicofonia, conforme Kardec também orienta, essa mensagem é primeiramente para o médium que a recebe. Né? Portanto, a faculdade precisa ser utilizada com esse objetivo, com o objetivo da caridade, de auxiliar o semelhante. Né? Qualquer desvio de função, nós vamos ver aqui na frente com Kardec, é passível de punição. Né? Porque a faculdade nos foi concedida por Deus, né? Para a caridade, para o bem. Né? Então, qualquer outro fim, e isso, gente, é muito importante que a gente se atente a isso, porque assim, a gente pode criar um raciocínio, uma falsa ilusão, né? De novo, bato nessa tecla, de que o médium é privilegiado. E a gente vai ver que Kardec vai desconstruir essa ideia quando ele vai falar da influência do médium, da influência moral do médium nas comunicações. E aí Kardec continua. Sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que, então, não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se veem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? E aí os espíritos respondem: todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que homens há privados delas. Poderias igualmente perguntar por que concede Deus vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras, para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem. Põe-nos nas mãos deles. Cabe-lhes aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo? Deus permitiu que ele tivesse esse dom para que mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. Né? Então, nós fazemos um recorte aí no texto, né? Dando destaque nessa parte, né? O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Então, está aqui o uso, né? O uso moral da mediunidade. Está aqui o que deve balizar o trabalho com essa ferramenta que nos foi concedida por Deus. Ela é um instrumento de auto-melhoramento. Né? O que fugir desse instrumento de auto-melhoramento são espinhos que nós estamos jogando à frente do nosso caminho e que nós vamos ter que pisar nesses espinhos depois, porque eles estão adiante de nós. Né? E aí, olha que interessante. Já pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem. Põe-nos nas mãos deles. Cabe-lhes aproveitá-los. Então, vejamos. Quando um grupo mediúnico se forma, ou quando nós somos convidados a trabalhar na mediunidade, né? Descortina-se diante de nós um verdadeiro laboratório, né? Onde nós temos a oportunidade de observar num trabalho mediúnico, numa reunião privativa de mediunidade, de desobsessão, tudo que nós estudamos na teoria espírita. Ali se comprova a imortalidade da alma, né?
Ali se comprova a causalidade da vida, a causa e o efeito, quando os espíritos sofredores chegam e relatam as dores que estão colhendo dos equívocos das suas escolhas na vida anterior. Vemos ali também, muitas vezes, os espíritos que são cristalizados no mal, que se tornaram inimigos da causa, né? Que não são apenas os nossos inimigos pessoais, mas eles se tornaram inimigos da causa. Portanto, qualquer um que aderir à causa do Cristo, instantaneamente se torna inimigo deles. E é daí que entra a questão da influência moral. Porque se eu decidir aderir à mediunidade com o Cristo, e eu me torno alvo dessas mentes perversas e altamente inteligentes, né? Acreditemos, eles vão nos catalogar. Eles vão identificar as nossas qualidades positivas, mas vão também identificar as nossas qualidades negativas. E quem mexe com programação, né, sabe que, por exemplo, a Receita Federal faz um cruzamento de dados, né? Ela pega os dados que você forneceu na sua declaração e compara com o seu movimento bancário, e eles então fazem um cruzamento de dados. Eles também fazem, né? Então, por exemplo, eles olham lá qual é a minha maior fragilidade e vê como a minha fragilidade pode ser utilizada contra o Mateus, observando as fragilidades do Mateus. O resto é só soprar a base que a natureza humana, a nossa natureza ainda muito cheia de vaidade, de orgulho e de egoísmo, faz o resto. Portanto, né, Deus multiplica os recursos no nosso caminho para a gente aproveitar, para a gente se melhorar, né? Para a gente, através desse atendimento que se faz ao sofredor, reconhecer e minimizar o nosso próprio sofrimento, né? Através do contato com a espiritualidade superior, que deixa para nós esclarecimentos, mensagens e etc., né? Nós tomarmos aquilo como orientação pessoal. Né? Então, esse é o objetivo da mediunidade. O objetivo não é fazer dela meio de promoção pessoal, para ganhar destaque, para se tornar famoso, para ser o médium principal da casa, né? Quem trabalha com essa perspectiva, sinto muito, mas vai encontrar logo adiante todas as consequências dessa ilusão, né? Os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta? Se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque têm um meio a mais de se esclarecerem e o não aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. E a Bárbara tem uma fala muito interessante sobre isso, né? Quando ela diz o seguinte, que se os espíritos conhecem os nossos pensamentos mais ocultos, até aqueles que nós gostaríamos de esconder de nós mesmos, estar num trabalho de mediunidade é preciso ter um intenso compromisso de auto-melhoramento. Porque não são poucas as vezes em que esses espíritos, autorizados pela espiritualidade superior, se manifestam e descortinam as nossas falhas.
Não são poucas vezes o constrangimento que o indivíduo passa numa mesa mediúnica, quando o espírito chega e diz assim: diz para ela o que você pensa sobre ela. Fala para ela o que está aí no seu coração, que você está escondendo dela. Se você tem coragem, diga. Porque eles nos conhecem. Né? Eles nos veem de maneira transparente. Então, propor estar num trabalho de mediunidade, sem estar comprometido com o auto-melhoramento, né, é uma escolha de risco. É uma escolha de alto risco. Não é só o alto risco de ter as mazelas reveladas numa mesa mediúnica. Não é só esse risco. Né? É o risco de usar as mazelas para ferir os semelhantes e destruir a própria vida do médium, criando problemas gravíssimos que, quando forem detectados, percebidos, muitas vezes estão num estado avançado, dificultando muito a solução. Né? Então, existem médiuns que se promovem com a mediunidade, né? Lançam livros, fazem uma propaganda de si a partir disso. Né? Outros usam a mediunidade num processo de mistificação para mandar recado para os outros, para manipular os outros, para controlar os outros. E esquecem que os espíritos nos veem de forma transparente. Eles conhecem as nossas intenções mais ocultas. Né? Nós já tivemos inúmeras experiências na mesa mediúnica, do espírito chegar, no dialogador dizer para ele assim: boa noite. E o espírito responder assim: mentira. E a pessoa dizer: não, eu estou te dando boa noite. E o espírito responde: mentira. Não, mas eu estou te dando boa noite. Sim, eu sei que você está me dando boa noite. Mas o seu boa noite não é sincero. Não, é sincero sim. E o espírito diz: não é. Eu te vejo. Eu estou te vendo. Você está sendo pro forma. Você está sendo formal. O boa noite que você me dá não vibra o acolhimento do boa noite. Então eu estou te vendo. Você é falsa. É por isso que, para trabalhar na mediunidade, nós precisamos ter essa consciência do comprometimento com o auto-melhoramento. Ah, João, quer dizer então que a partir do momento em que eu trabalho na mediunidade, dali para frente eu não posso nunca mais errar? Ai, gente, quem dera, né? Se a gente nunca mais errar dali para frente, né? Não, é óbvio que nós vamos errar. Mas como eles nos conhecem, eles percebem o nosso compromisso com o melhoramento. Então, eles percebem que quando nós erramos, né, nós procuramos estudar o erro. Nós procuramos compreender a nossa fragilidade que se expressou ali naquele erro. Né? E aí nós procuramos fazer um movimento de melhorar. E eles identificam com bastante clareza e objetividade as pessoas que estão com esse comprometimento e aquelas que estão trabalhando na mediunidade para o oba-oba, porque é legal dialogar com os desencarnados. Eu faço parte desse mistério da reunião mediúnica fechada. Né? Eu converso com os mortos e aí as pessoas me veem com um olhar diferente. Pura ilusão. Diga, ligação, você levantou a mão? Eu não sei se eu entendi direito aquela frase aqui. Se delas fizerem mal uso, serão punidos duplamente. Seria que os espíritos, então, se aproveitariam do médium para fazer dele algum tipo de vingança, porque ele está ajudando alguém, algum irmão aqui, ou o próprio médium, esse duplamente seria porque o médium, se ele vai aproveita errado isso, né, esse trabalho, ele pode ser por ele mesmo, porque ele deixa de vencer todos os dois. Junta as duas coisas. Né?
É só pegar aí a série André Luiz, por exemplo, o livro Os Mensageiros, fala de trabalhadores espíritas que faliram nas suas tarefas. Né? Quando nós reencarnamos, a mediunidade está na nossa programação. Né? Pois é, a mediunidade vem lá na nossa programação. Né? E muitas vezes nós desvirtuamos a programação por não estarmos comprometidos com o nosso melhoramento. Né? Então, sim, Sandra, eu vou ser punido uma vez, vou me tornar joguete dos espíritos imperfeitos, dos espíritos maus, e a minha consciência depois vai me acusar de não ter utilizado a mediunidade para o fim a que ela se destina. Isso. Irmãos. Ele é avisado antes de sair do caminho? Muitas vezes, Marcos. De muitas formas. De muitas formas. Né? Os próprios espíritos imperfeitos e os espíritos do mal, Márcio, é permitida a presença deles no grupo mediúnico e eles fazem alertas. Né? E esses alertas, além de ter um cunho geral para todos os que fazem parte do trabalho, tem também o cunho pessoal, né? Cada um deve pegar para si, né? Entender, estudar suas fragilidades e fazendo um esforço para ir diminuindo aquela fragilidade. Né? Quem não faz esse esforço de diminuir a fragilidade, que é um processo, como também a gente tem dito aqui muitas e muitas vezes, se torna presa fácil desses espíritos. Já 2 livros que eu li falam sobre isso, sobre a mesa mediúnica, roteiros mediúnicos e dialogando com as sombras. Eles falam sobre a montagem da mesa mediúnica, né? E um capítulo quase todo falando de pessoas, as pessoas que compõem a mesa mediúnica. Elas não devem ter nenhum atrito pessoal, você não pode ter nada contra uma pessoa que você vai participar com ela da mesa mediúnica, exatamente para não se tornar um joguete, né, na mão dos espíritos que compromete o socorro. Eventualmente possam aparecer. Cara, eu nem diria que não pode ter atrito, porque não ter atrito é impossível. É melhor resolver. Exatamente, mas quando há entre o grupo laços de afeto, né, os atritos acontecem, mas eles são resolvidos dentro da fraternidade e da caridade, para que não se perca aquele laço que une os membros da reunião, ou que deveria unir os membros da reunião. Onde esse laço de fraternidade, de afetividade não existe, o que nós vemos? Os próprios membros da mesa não confiam uns nos outros. Né? E aí é muito comum o médium fazer o quê? Por exemplo, o doutor Bezerra se aproxima, ou um outro espírito, entre aspas, famoso no movimento espírita, né? Se aproxima e diz na tela psíquica dele: eu quero me comunicar. Ele identifica quem é. Né? E aí, como ele não confia no grupo, ele pensa assim: se eu receber essa mensagem aqui e deixar esse espírito se identificar, eles vão me chamar de doido. Então ele bloqueia a mensagem. Ou ao contrário, né? Se o outro, que ele não gosta, se deixa o espírito se manifestar, ele vai dizer: claro. Também, exatamente. O que foge completamente do que Kardec orienta, né? Porque Kardec vai falar que o médium é o carteiro. A mensagem não é dele, a mensagem é do espírito. Né? Então, quando uma mensagem chega, o que tem que ser avaliado é a mensagem, não o médium. Né? E também, João, a questão da segurança, né? A questão da segurança. Exato. Tem aquele compromisso, aquela confiança, né? É complicado. Complicado, exato.
E aí, Márcio, para clarear o negócio, qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? Né? Perfeito, bem sabes que a perfeição não existe na Terra, sem o que não estarias nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito, por isso que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. E aí, gente, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é um negócio muito sério. Né? Então, imaginemos aí o seguinte. Se o indivíduo já estando comprometido com seu auto-melhoramento, ele corre o risco e algumas vezes ou várias vezes ele é enganado, imagine o indivíduo que não está comprometido com seu auto-melhoramento. E para trazer um exemplo aqui, um exemplo inclusive que a Bárbara conta muito, né? Certo dia, Chico Xavier conversava com Jesus. E durante 30 minutos, Jesus estava sentado na cama ao lado do Chico, conversando com ele. 30 minutos. Chico estava numa alegria sem tamanho, vocês imaginem. Né? O governador do orbe, muito desocupado, né? Tirou 30 minutos do seu tempo, sentou ali ao lado do Chico e conversando amenidades. Né? Quando Jesus se despediu, Jesus sorriu. Aí tinha um dente de ouro. Tá de sacanagem. E aí o Chico se deu conta de que foram enganados. Ficou bravo, chamou o Emmanuel e ralhou para o Emmanuel. Né? Como é que o Emmanuel permitiu que ele fosse enganado durante 30 minutos para aquele Jesus? Aí o Emmanuel respondeu para ele mais ou menos assim, Chico. Eu, quando preciso falar com Jesus, marco a audiência que leva tempos para ser atendido. Se você acha que ele tem tempo de descer aqui para conversar amenidades com você por meia hora, o problema é seu. A culpa é sempre boa, né? Gente, e nós estamos falando da maior antena psíquica do século XX. Né? Do sujeito que se tornou um ícone de um lado, né? Transformar o Chico num ícone, mas sim, num exemplo de trabalho da mediunidade. Então, se o Chico foi enganado, qual é o nível de vigilância que a gente precisa ter para a gente não ser enganado? Ou para tentar evitar que nós sejamos enganados, uma vez que o melhor é aquele que, o simpatizando aqui, não é o sujeito simpático que tem para nós a conotação do sorridente, do extrovertido, do gente boa, né? Do que conversa fácil, não. O simpático aqui é o sujeito que vai se sintonizando com os bons espíritos. Como é que se sintoniza com os espíritos superiores? Combatendo as nossas más tendências, nos estudando constantemente, identificando as nossas falhas morais e nos aplicando para corrigir essas falhas morais num processo. Nada da noite para o dia, mas coisas que a gente vai identificando, trabalhando, nós vamos diminuindo aquela fragilidade que está no nosso comportamento e que até então nós não havíamos enxergado. Na medida em que os espíritos superiores observam esse processo, esse movimento, esse desejo, eles vão se aproximando de nós e vão nos dando força para que esse processo se amplie e se aprofunde. Então, isso é que é o simpatizar com os bons espíritos, para a gente ser menos enganado. Se eu não estou simpatizado com os bons espíritos, né? E aí, gente, é importante, então, a gente pensar em duas coisas. Bem, lá no Evangelho de Mateus,
no capítulo 6, no versículo 33, né? Jesus vai dizer assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comer, vestir, etc., vos serão acrescentadas. Bem, como é que a gente pode entender isso dentro do processo de sintonizar com os bons espíritos? Quem vai trabalhar com a mediunidade, ou quem vai trabalhar um trabalho espiritual numa casa espírita, precisa organizar a sua vida a partir deste trabalho. O trabalho precisa se tornar prioridade. As outras atividades se organizam em volta do trabalho. De maneira que nós tenhamos assiduidade no trabalho. E por que a assiduidade é necessária? Quando se organiza uma reunião mediúnica, uma reunião de desobsessão, de atendimento ao desencarnado, essa reunião é organizada contando com os membros participantes da reunião. Né? Então, já está brevemente programado os espíritos que serão atendidos através da mediunidade da Bárbara, através da mediunidade do Mateus, através da mediunidade da Carla. Isso já é feito um trabalho antecedente. Né? Aí, imaginem que eu não organizei a minha vida para dar essa prioridade ao trabalho espiritual e no dia da reunião eu saio atrasado, não porque algo inédito, inusitado aconteceu. Eu saio atrasado porque não tenho disciplina, não me organizei para aquilo. E chego aqui e encontro os portões da casa fechados. Bem, aqueles espíritos que seriam atendidos por mim provavelmente vão ser ou remanejados para os próprios médiuns presentes na reunião, ou, se não houver condições, que existe uma questão de tempo, não é? Se não houver condições, eles vão ser remanejados para outro grupo espírita e vão receber o atendimento lá. E eu, que não me organizei, que faltei, perdi a oportunidade. E será cobrado por isso? Mas, né? Inocente. Mas, isso não é o mau uso da faculdade? Mau uso. Né? Assim como é mau uso um médium, por exemplo, aqui do SEMA, um ou mais médios, exemplo, tá, gente? Vir aqui, por exemplo, num domingo assistir uma palestra, ou numa terça-feira participar do estudo, ou na quinta-feira na evangelioterapia, para falar mal de outros membros da casa. Isso é mau uso da mediunidade. Né? Assim como outro mau uso da mediunidade é esse médium, trabalhador da casa, ao invés de facilitar esse entrelaçamento afetivo do grupo, cria grupelho dentro do próprio grupo mediúnico para um articular contra o outro. Por inveja, por ciúme, por não admitir que às vezes o outro é mais disciplinado do que ele, o outro organizou a vida. Mas é difícil organizar, gente. A Bárbara vira e mexe, fala do contexto familiar dela, né? São 10 pessoas na casa da Bárbara com necessidades específicas. Né? Então, a presença da Bárbara aqui nos trabalhos do SEMA diz para nós, se numa casa com 10 pessoas, né, com necessidades específicas, ela consegue estar aqui, ter assiduidade, nós precisamos de um mínimo de esforço para fazer a mesma coisa. Um mínimo de esforço. Né? Quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho. Ambas essas coisas são necessárias. Então, gente,
Aí está o que a gente falava do compromisso com o auto-melhoramento. Né? Eu preciso identificar no meu comportamento, né, a presença do egoísmo e a presença do orgulho. Compreendamos que, se nós falamos de seres humanos aqui no planeta Terra, né, Homo sapiens está aqui há 200 mil anos. Sem falar dos espíritos que migraram de outros orbes para cá, que têm uma vida humana ainda maior do que 200 mil anos. Né? Então, imaginemos só com 200 mil anos de experiência humana, o quanto de egoísmo e de orgulho não tem dentro de nós. E isso está tão enraizado no nosso comportamento, é tão natural, é tão automático, é tão mecânico que a gente não identifica. Né? Como se não bastasse a gente não identificar, né, nós ainda temos um mecanismo de defesa chamado projeção, que faz com que, ao invés de eu olhar o comportamento em mim, eu olhe o comportamento do outro. Né? E é por isso que Jesus tem uma fala dura, contundente, porém cirúrgica e esclarecedora quando ele diz: hipócritas, enxergai o cisco no olho do outro e não enxergais a trave no próprio olho. Né? Então, quem não está a combater esses dois vícios aqui, olha o que o texto fala, né? Quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração. Primeiro, querer o bem. E querer o bem aqui é querer o tempo todo. Processo. E de todos, né? Querer o bem de todos o tempo todo. Processo. Né? Hoje nós queremos o nosso bem e, se for possível, o bem do outro. Né? Então, é querer o bem de todos o tempo todo e repulsar o egoísmo e o orgulho. Mas como eu vou repelir o egoísmo e o orgulho se eu não identifico onde ele se manifesta? Em mim. Em mim. É em mim, não é no outro. Quando eu identifico no outro, cara, significa que eu estou vendo lá o que está em mim. Então, ao invés de eu dirigir a minha atenção para o outro, eu volto a atenção para mim. Olha, se eu identifiquei um comportamento orgulhoso na Selma, opa, peraí, aonde aquilo existe em mim? E aí eu vou me estudar e vou identificar para que então eu consiga repulsar o egoísmo e o orgulho. E aí veja, não é um ou o outro. Ambas essas coisas são necessárias. Então, mediunidade, né? Uso moral sem comprometimento com combate ao egoísmo e ao orgulho é catástrofe. Eu só observo e reconheço o que eu vejo no outro, porque eu identifico o que eu tenho em mim. Né? Porque isso aí, exatamente. E aí nós vamos botar um texto aqui se não me engano, do Erasto, né? Então vamos lá. A seguinte instrução deu-nos sobre o assunto um espírito de quem temos inserido muitas comunicações. Já o dissemos, diz o espírito, né? Os médiuns, apenas como tais, só secundária influência exercem nas comunicações dos espíritos. O papel deles é o de uma máquina elétrica que transmite os despachos telegráficos de um ponto da Terra a outro ponto distante. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium, como o empregado do telégrafo sobre o aparelho, isto é, do mesmo modo que o tic-tac do telégrafo traça a milhares de léguas sobre uma tira de papel os sinais reprodutores do despacho, também nós comunicamos por meio do aparelho mediúnico, através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo carnal, o que vos queremos ensinar. Então, isso aqui reforça que o papel do médium é só um papel de carteiro. Ele é só um intermediário. Instrumento.
só um instrumento. Né? Daí, endeusar os médiuns, dar destaque aos médiuns e etc., inclusive uma falta de caridade daqueles que o fazem para com o indivíduo. Né? Compreendendo que a mensagem não é dele. Ele é só um portador, né? Ele só leva a mensagem, só entrega a mensagem. Mas, assim como as influências atmosféricas atuam, perturbando muitas vezes as transmissões do telégrafo elétrico, igualmente a influência moral do médium atua e perturba, às vezes, a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contrário. Bom, então vamos entender uma coisa aqui. Se um espírito se aproxima de mim para ditar uma mensagem, certo? Esse espírito vai usar o meu cabedal intelectual cultural, né? E se eu sou um médium consciente, né? Ou seja, aquele que a mensagem primeiro vem aqui, eu tomo ciência dela e depois eu repercuto a mensagem, né? Muitas vezes se observa que o médium modifica a mensagem, modifica palavras, modifica o sentido. Né? O que é um problema grave na mediunidade. Né? A orientação correta é deixar fluir a mensagem como ela vem, sem colocar filtro, e depois a mensagem vai ser avaliada num outro momento para se entender aquele conteúdo. Né? Se esse mesmo espírito que se comunicou através de mim, se comunicar através do Mateus, ele vai usar o cabedal intelectual cultural do Mateus. Então, a mesma mensagem através de nós dois, provavelmente vai ter uma forma diferente. Porque o Mateus tem conteúdos diferentes dos meus. E é importante, então, entender a essência da mensagem. Né? Ou, como se diz, você espreme a mensagem, né? Para tirar as impurezas, e aí você vai olhar para a essência da mensagem, e aí você vai identificar que, na essência, é o mesmo Espírito. Isso acontece muito, gente, porque o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, se comunica através do Divaldo Franco. Então, quem não estuda, espera o quê? Espera que o Dr. Bezerra de Menezes se apresente através de outro médium daquela forma como ele se apresenta através do Divaldo. Nós não vamos enxergar o Dr. Bezerra como ele se apresenta através do Divaldo em outra pessoa, nunca. Né? E muitas vezes, por não ser como é lá com o Divaldo, nós já falamos assim, olha, esse doutor Bezerra aí está mais para doutor Cabrito do que para doutor Bezerra. Não é doutor Bezerra. E aí nós não avaliamos a essência da mensagem, o fundo do pensamento, que é o que nós temos que fazer. Né? Então, ou seja, existe um animismo natural numa comunicação mediúnica. Vai usar os conteúdos que eu tenho, e até aí não tem problema nenhum. O problema é quando a mensagem vem aqui, e eu, na hora de transcrever a mensagem, eu mudo palavras, mudo o sentido, aí eu estou mistificando a mensagem, eu estou enganando. E isso é muito grave, e isso acontece com muita frequência. Principalmente nas relações de poder dentro de um grupo e de uma casa espírita, quando médiuns, infelizmente, se utilizam da mediunidade para dominar o grupo, para dominar pessoas, para ditar regras, para dizer como eles querem que a coisa aconteça. João, o Divaldo Franco fala uma coisa que ele fala e ele fala com propriedade, que 40% das mensagens, 60% que é modificado, 40% seria a essência que você fala.
é preciso entender, Marco, que inclusive através dele também. Né? Ele também não está isento disso, não. Haja vista que a gente tem percebido ultimamente, e falo aqui de público porque está público, é só ir lá e consultar. Tem falas infelizes do Divaldo, né, ultimamente, que a gente entende muito claramente que ou ele está no processo experiencial ou ele está muito mal assessorado espiritualmente. Uma dessas falas está aí, rodando, vocês podem ir no YouTube e pode pesquisar, vocês vão ver o Divaldo falar assim: os autistas não conseguem amar. Essa é a grande dificuldade deles. São extremamente inteligentes, são extremamente racionais, mas não conseguem amar. Percebe que isso é uma generalização? Que está pegando todos os autistas, né, de todos os níveis de suporte, está colocando num único balaio, sem ter conhecimento de causa. Então, o que parece essa fala? Né? Essa fala parece uma fala de alguém que ou está denunciando ou está mal assessorado para ter uma fala dessa natureza. Né? Não só espiritualmente, né? Na carne também, porque não tem ninguém que tenha essa licença. Sofrendo influência, sendo espiritualmente assessorado. Não sei, Espiritualmente. mas eu estou dizendo, deve ter alguém que olha as redes dele. Fisicamente, materialmente. Pois é, Sandra. Joana Diane está se remoendo, né? Aí, Sandra, aí que está o pedido, Sandra. Aí que está o pedido de, primeiro, o movimento espírita criar ícones, e segundo, os espíritas terem um nível de estudo muito baixo, apesar de serem considerados os grupos religiosos que mais estudam. Tem muita gente, Sandra, muita, não é pouca, muita gente que fala assim: se é do Divaldo, eu confio 100%. E não é isso que Kardec orienta. Kardec orienta que nós critiquemos tudo. Passar pelo crivo da razão. Não é porque veio pelo fulano, pelo beltrano, pelo cicrano, que a gente tem que aceitar, absorver aquilo sem usar o nosso senso crítico para examinar o que nós estamos ouvindo ou estudando. Todos baseados no Evangelho, né? Diga. João, você falou sobre o conteúdo, né, do médium. Eu vivi isso na pele. Há cerca de um ano, eu comecei a trabalhar, né, na casa espírita, efetivamente. E a entidade que eu trabalho é a Jurema, é uma índia. E eu sempre tive muita facilidade de entender o que ela falava para mim, e porque ela sempre adotou um sistema tipo curto e grosso, né? E depois apareceu um outro índio, e que eu tinha dificuldade de entender. Eu não entendia porque tudo índio e eu tinha dificuldade de conversar. E ele pediu que eu meditasse, pediu que eu estudasse 2 horas por dia, no mínimo, para que ele pudesse falar. Depois eu vim descobrir que ele foi um frente. Então, quer dizer, o conteúdo dele é outro, e passou a exigir mais do meu estudo nesse sentido. Talvez para que ele possa usar para falar. Né? Como é que ele vai falar do que eu não sei? Eu não vou entender a mensagem dele, no caso. Dizem, né? Contam por aí, a gente não sabe se é verdade ou não, que a Joana de Ângeles, espírito, chegou para o Divaldo, seu tutelado, disse: meu filho, eu preciso que você estude sobre psicologia, sobre psicanálise, porque eu vou precisar te ditar uma série de livros a esse respeito. E aí dizem que ele estudou e surgiu uma série psicológica, e a gente vê essa influência aí lá na série psicológica. Por exemplo, o texto que nós estudamos, se não me engano, semana passada ou retrasada, né, é um texto que fala, né, por exemplo, quando
a mãe rejeita o seu filho no ventre. Né? E quando a gente passou, quando eu passei por aquilo ali, eu me dei conta de uma falha. Né? Porque, primeiro, não são todas as mães que rejeitam. E segundo, e o pai não rejeita? A rejeição do pai não vai criar um trauma no bebê dentro da barriga? Né? Então, ou seja, por que ele excluiu o homem do processo de rejeição? É uma interferência mediúnica ali, uma interferência do médico. Né? Então, quando ele só fala da mulher, é um pensamento machista. Né? Quando ele responsabiliza só a mulher pela rejeição, é um pensamento machista. Ou de quem vê a situação como ela Sim, mas aí é aonde que o espírito superior que vai ditar, ela enxerga isso tudo. Né? Nós não enxergamos tudo, mas eles enxergam mais amplamente do que nós. Logo, quando o texto está lá publicado, sai com uma falha dessa, é interferência do médico. Mas não seria porque talvez o espírito fosse avaliar isso em um outro momento? Mas aí o livro não sairia, Sandra, deixando aquela brecha ali. Né? Então vamos lá. Entretanto, essa influência a miúde se anula pela nossa energia e vontade e nenhum ato perturbador se manifesta. Com efeito, os ditados de alto alcance filosófico, as comunicações de perfeita moralidade, são transmitidas algumas vezes por médiuns impróprios a esses ensinos superiores, enquanto que, por outro lado, comunicações pouco edificantes chegam também, às vezes, por médiuns que se envergonham de lhes haverem servido de condutores. Em tese geral, pode afirmar-se que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares e que raramente os espíritos das pleiades elevadas se comunicam por aparelhos maus condutores quando têm à mão bons aparelhos mediúnicos, bons médiuns, numa palavra. Os médiuns levianos e pouco sérios atraem, pois, espíritos da mesma natureza. Por isso é que suas comunicações se mostram cheias de banalidades, frivolidades, ideias truncadas e, não raro, muito heterodoxas, espiriticamente falando. Certamente podem eles dizer, e às vezes dizem, coisas aproveitáveis, mas nesse caso, principalmente, é que um exame severo e escrupuloso se faz necessário, porquanto, de em volta com essas coisas aproveitáveis, espíritos hipócritas insinuam, com habilidade e preconcebida perfídia, fatos de pura invencionice, asserções mentirosas, a fim de iludir a boa-fé dos que lhes dispensam atenção. Há um tempo atrás, antes da pandemia, nós andamos fazendo uns intercâmbios mediúnicos, né? Ou seja, nós visitamos grupos mediúnicos em outras cidades, em outras casas espíritas, e fomos visitados por esses grupos também. Eles vieram para assistir como é que era a dinâmica da reunião, como as comunicações aconteciam, os atendimentos, etc. E nós também fomos lá observar a dinâmica deles. Uma coisa que nos chamou a atenção, assim, de maneira muito preocupante, é que uma grande parte desses grupos, a maioria deles, para dizer a verdade, não tinham o hábito de avaliar a reunião no término dela, logo após o término. Né? O que é crucial, é essencial no final de uma reunião, você avaliar o que aconteceu, a impressão que cada médium teve da comunicação, do que sentiu da comunicação do outro, né? Das psicografias, para que ali ainda, com a memória fresquinha, com tudo muito claro ali, lógico, excetuando os médiuns mecânicos, que não guardam consciência alguma da comunicação, mas, enfim, ter ali no término a avaliação. Né? Então, alguns desses grupos diziam assim,
Ah, não, nós avaliamos uma vez por mês. Cara, alguém aqui se lembra do que almoçou antes de ontem? Ah, eu me lembro, foi ovo. Pois é, mas a maioria não lembra, cara. A maioria não lembra, cara. E se a gente não lembra do que a gente almoçou há 3, 4 dias atrás, né, o que dizer a gente lembrar da fala de um espírito há um mês atrás, né, ou há 3 semanas atrás, né? Então, isso cai muito no que ele está falando aqui, né? Ó, um exame severo e escrupuloso se faz necessário. Porquanto de em volta com essas coisas aproveitáveis, espíritos hipócritas insinuam com habilidade preconcebida, perfida, fatos de pura invencionice. Aí lembram lá que o bom médium é aquele que, simpatizando com os espíritos, é o menos enganado. Tá? Então, não fazer uma avaliação ao final de um trabalho mediúnico é abrir um campo de influenciação. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês aqui. Um espírito das trevas, né, um espírito vinculado ao mal, um espírito que combate uma casa espírita, que combate o trabalho de Cristo, ele é capaz de ditar uma mensagem de cunho doutrinário sem nenhum erro doutrinário? Sim ou não? Sim. O que vocês acham? Acredito que sim. Eu estou vendo dúvidas aí. Sim ou não? Sim. Não. Não? Muito bem. Não, sem nenhum erro, achei não, porque senão se ele tem um coração de maldade, se ele tem a propósito de maldade, ele vai, uma hora ou outra, deixar claro que Vamos prestar atenção. mas se ele ensaiar, não. Partindo do ponto que você deu um exemplo do Chico aí, que deu uma risada depois, acredito que sim. Peraí, calma. Jesus batizado por João Batista no Rio Jordão, Jesus se retira para o deserto. Essa narrativa está lá no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Né? E Jesus jejua por 40 dias e por 40 noites. Quando ele sente fome, ele sofre a primeira tentação. E aí o diabo, entre aspas, né, o espírito opositor, diz a ele assim, está com fome? Transforma a pedra em pão. E aí Jesus responde a ele com uma passagem da Escritura. E aí, gente, vamos entender que Jesus, enquanto pedagogo por excelência, ele está nos ensinando. Né? Essa passagem está registrada lá para nos ensinar. Aí ele responde com uma passagem da Escritura dizendo assim, nem só de pão vive o homem. Está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Aí presta atenção agora na segunda tentação. O diabo pega Jesus, leva à torre mais alta do templo e diz a ele assim, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, esse é o diabo falando com Jesus, né? Porque está escrito que os anjos do Senhor te protegerão e não permitirão que nada te aconteça. Perceberam? O diabo citou as Escrituras. Diferente de nós, que quando nos deparamos com uma ideia que nós não concordamos, nós apenas criticamos, quando Kardec fala que para a gente combater algo, nós deveríamos estudar aquele algo, para entender aquele algo, adquirir conhecimento, e aí sim, se entendêssemos que aquilo merecesse ser combatido, dessemos o combate, nós não nos dignamos a fazer isso na maioria das vezes, porque nós somos preguiçosos. Intelectuais. Né? Agora, vocês acham que as trevas não conhecem o Espiritismo? Não conhecem o Evangelho? Então, o Espírito é capaz de ditar uma mensagem do início ao fim sem nenhum erro doutrinário. Ô, João. Agora, o que é que esse Espírito não consegue fazer?
ele não consegue simular, enganar a sua vibração. Né? A sensação que ele deixa por ser um espírito comprometido com o mal é sempre uma sensação desagradável. Né? Então, o espírito pode chegar, ditar uma mensagem e assinar lá, Bezerra de Menezes. Né? Se o grupo está atento a esse exame severo, né, na hora da avaliação, alguém vai dizer assim, ó, eu não sei, mas na hora dessa comunicação eu senti uma coisa ruim, deu uns calafrios, eu senti uns arrepios na nuca, eu senti uma sensação, percebe? Algo ali está errado. Né? O texto está corretinho, tudo bonitinho, com concordância, doutrinariamente. Né? Você pode consultar lá as obras básicas, ele está embasado lá, mas a vibração do espírito não está legal. Opa, sinal de alerta. Problema à vista. Alguém está tentando mistificar o grupo, está tentando enganar o grupo. É por isso que é necessário um exame severo e escrupuloso, porque em volta das coisas aproveitáveis que um espírito desse pode dizer, né, os espíritos hipócritas insinuam com habilidade e pré-concebida perfídia fatos de pura invencionice e asserções mentirosas a fim de iludir a boa-fé dos que lhes dispensam atenção. Diga, Zé. Já me respondeu. Tá? Muito bem. Então vamos seguir. Devem riscar-se, então. Eu não consegui, voltando lá, eu consegui entender o que seria os anteriores, né, da mesma natureza, como comunicação, frivolidade, banalidade, eu não consegui entender o que poderia ser muito heterodoxas espiriticamente, uma vez que seriam progressistas, pelo que dizer. Sim, Sandra, mas tudo o que é progressista, Sandra, precisa estar conectado com a base. Isso é fundamental. Então, porque seria fora do que... Fora da base. Qual era o nome dos 5 livros que Kardec legou para nós? Obras básicas. Então, se é básico, tudo que a gente vai estudar depois precisa estar conectado com a base. Né? Outro motivo para nós estudarmos as obras básicas constantemente. Devem riscar-se, então, sem piedade, toda palavra, toda frase equívoca e só conservar do ditado o que a lógica possa aceitar ou o que a doutrina já ensinou. As comunicações dessa natureza só são de temer para os espíritas que trabalham isolados, para os grupos novos ou pouco esclarecidos, visto que, nas reuniões onde os adeptos estão adiantados e já adquiriram experiência, a gralha perde o seu tempo a se adornar com as cenas do pavão. Acaba sempre desmascarada. Não falarei dos médiuns que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas. Deixemos se deleitem na companhia dos espíritos cínicos. Aliás, os autores das comunicações desta ordem buscam, por si mesmos, a solidão e o isolamento, porquanto só desprezo e nojo poderão causar entre os membros dos grupos filosóficos e sérios. Onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir, é quando ele substitui pelas que lhe são pessoais as ideias que os espíritos se esforçam por lhe sugerir. E também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas que, de boa fé, julga resultarem de uma comunicação intuitiva. É de apostar-se, então, 1000 contra 1, que isso não passa de reflexo do próprio espírito do médium. Dá-se mesmo o fato curioso de mover-se a mão do médium, quase mecanicamente às vezes, impelida por um espírito secundário zombeteiro. É essa a pedra de toque contra a qual vem quebrar-se as imaginações ardentes. Por isso que, arrebatados pelo ímpeto de suas próprias ideias, pelas lantejoulas de seus conhecimentos literários, os médiuns desconhecem o ditado modesto de um espírito criterioso e, abandonando a presa pela sombra, o substituem por uma paráfrase empolada.
Nós tivemos um exemplo disso aqui há pouco tempo, na reunião de ectoplasmia na quarta-feira, quando um espírito que se apresenta na conformação de alguém portador de síndrome de Down deu uma comunicação lá embaixo, na reunião, fazendo apontamentos sobre a necessidade da vigilância de pensamento, que tinha pessoas ali vibrando negativamente, pensando mal a respeito de outros membros, trabalhadores da casa, etc, etc. E esse espírito recebeu uma crítica, né, da seguinte natureza: como é que um espírito que se apresenta com essa conformação de síndrome de Down pode ser um espírito superior? Isso é olhar para a forma e não olhar para o fundo. Aí depois esse espírito esclareceu. Ele viera portador de síndrome de Down na última reencarnação porque ele usara a inteligência para matar, né? E então ele veio como portador de síndrome de Down e naquela reencarnação ele se iluminou. Então para ele era um marco, um divisor de águas na sua trajetória evolutiva, né? Porque foi naquela reencarnação, portador de síndrome de Down, que ele se iluminou e ele pretendia, palavras dele, né, alcançar a perfeição nessa conformação de portador de síndrome de Down. Né? Então nós vamos tirar o olho da forma e olhar para o fundo. Outra coisa muito comum nas casas espíritas, muito comum. Pretos velhos não se comunicam em muitas casas espíritas. Sabe por quê? Porque eles são rotulados de trabalhadores da Umbanda. Índios, caboclos, etc., não se manifestam em muitos centros espíritas porque são rotulados pelos encarnados como fazendo parte da Umbanda. Espera aí, gente, quem é que está classificando os desencarnados? O telefone não toca de lá para cá, não é isso que a gente aprende? Né? Não somos nós quem escolhemos o espírito que vai comunicar. É o espírito que escolhe o médium que melhor atende os objetivos da sua comunicação. Então, que história é essa? Que história é essa da gente dizer quem pode ou quem não pode comunicar e através de quem ou de quem que pode ou quem não pode? Esses são os preconceitos estruturais, mas, João, pior ainda, eles falam espíritos de macumbeiro, de casa de umbanda. De novo, João. Precisamos abolir o preconceito. Muito bem. Foi lá. Contra esse escolho terrível, vem igualmente chocar-se as personalidades ambiciosas que, em falta das comunicações que os bons espíritos lhe recusam, apresentam suas próprias obras como centro desses espíritos. Daí a necessidade de serem os diretores dos grupos espíritas dotados de fino tato, de rara sagacidade, para discernir as comunicações autênticas das que não são e para não ferir os que se iludem a si mesmos. Na dúvida, abstente, diz um dos vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser estendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovaram. O que esse texto está dizendo para nós aqui? Que nós não devemos confiar antes de passar pelo, onde está aqui o crisol da razão e da lógica, o que nós lemos, o que nós ouvimos, de quem quer que seja. Né? E isso dá trabalho, isso dá trabalho, Zé. Isso não é uma coisa assim, aparentemente simples de fazer. Isso precisa debruçar em cima do texto, precisa entender a lógica, se está conectado doutrinariamente. Dá trabalho. O que os espíritos estão fazendo é nos treinar
para que nós tenhamos olhos de ver. Para a gente aprender a separar o joio do trigo, a identificar aonde está o bem e aonde está o mal. E para isso a gente precisa olhar sempre para o fundo e não para a forma. João, mesmo a gente tendo mesmo a boa vibração, pensando no bem, querendo o bem, a gente corre esse risco? Volta lá na pergunta que Kardec faz. Qual é o médium mais perfeito? Menos, né? É aquele que, sintonizando com os bons espíritos, simpatizando, é o menos enganado. Então, estamos sujeitos a seguir. Tem aquele ditado que diz, né? O terreno está cheio de coisas desse. Então, vamos lá. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Uma só teoria errônea. Efetivamente, sobre essa teoria, poderias edificar um sistema completo que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento edificado sobre areia movediça, ao passo que, se rejeitardes hoje algumas verdades, porque não vos são demonstradas clara e logicamente, mais tarde um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos a sua autenticidade. Lembrai-vos, no entanto, ó Espírita, de que para Deus e para os bons espíritos só há um impossível, a injustiça e a iniquidade. E aí eu separei ali a fala, né? Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma única teoria errônea. E os grupos que, ao final dos seus trabalhos, não avaliam o que aconteceu, correm um risco enorme de aceitar 10 falsidades e rejeitar uma verdade. Às vezes, o doutor Bezerra, que estava ali do lado do médium, é o doutor Bezerra. Mas como ele não sente confiança no grupo, como ele tem medo da crítica, né? Como ele tem medo de ser ridicularizado, humilhado, diminuído, ele trava o doutor Bezerra. E aí o mistificador que vai dar a comunicação lá através do outro passa. Então, melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma única teoria errônea. E aí, para fechar aí a influência moral, o Espiritismo já está bastante espalhado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua santa doutrina para que os espíritos já não se vejam constrangidos a usar de maus instrumentos, de médiuns imperfeitos. Se, pois, agora, um médium, qualquer que ele seja, se tornar objeto de legítima suspeição pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e de caridade, repelir suas comunicações, porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas. É esta a conclusão a que chego sobre a influência moral dos médiuns, Erasto. Mais claro, né? Animismo e mistificação. Então, vamos lá. Mistificações. Se o ser enganado é desagradável, ainda mais o é ser mistificado. Esse, aliás, um dos inconvenientes de que mais facilmente nos podemos preservar. De todas as instruções precedentes, ressaltam os meios de se frustrarem as tramas dos espíritos enganadores. Por essa razão, pouca coisa diremos a tal respeito. Sobre o assunto, foram essas as respostas que nos deram os espíritos. As mistificações constituem um dos escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. Haverá meio de nos preservarmos deles? Parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente que há para isso um meio simples, o de não pedirdes ao Espiritismo, senão o que ele vos possa dar. E o que é que o Espiritismo pode nos dar? Melhoramento intelectual. Né? Seu fim, a resposta logo embaixo, é o melhoramento moral da humanidade. Se vos não afastardes desse objetivo, jamais sereis enganados, porquanto não há duas maneiras de se compreender a verdade moral, a que todo homem de bom senso pode admitir.
Os Espíritos vos vêm instruir e guiar no caminho do bem, e não no das honras e das riquezas, nem vêm para atender às vossas paixões mesquinhas. Se nunca lhes pedissem nada de fútil, ou que esteja fora de suas atribuições, nenhum ascendente encontrariam jamais os enganadores, donde deveis concluir que aquele que é mistificado só o é porque o merece. O papel dos Espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas desse mundo, mas em vos guiar com segurança nos que vos possa ser útil para o outro mundo. Quando vos falam do que a esse concerne, é que o julgam necessário, porém não porque o pensais. Se vedes nos Espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. Se os homens não tivessem mais do que se dirigirem aos Espíritos para tudo saberem, estariam privados do livre-arbítrio e fora do caminho traçado por Deus à humanidade. O homem deve agir por si mesmo. Deus não manda os Espíritos para que lhe achanem a entrada material da vida, mas para que lhe preparem a do futuro. Porém, há pessoas que nada perguntam e que são indignamente enganadas por espíritos que vêm espontaneamente sem serem chamados. Elas nada perguntam, mas se comprazem em ouvir o que dá no mesmo. Se acolhessem com reserva e desconfiança tudo que se afasta do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos levianos não as tomariam tão facilmente para joguete. Porque permite Deus que pessoas sinceras e que aceitam o espiritismo de boa fé sejam mistificadas? Não poderia isso ter o inconveniente de lhes abalar a crença? Se isso lhes abalasse a crença, é que não tinham muito sólida a fé. Os que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento provariam não o haverem compreendido e não lhe terem atentado na parte séria. Deus permite as mistificações para experimentar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que do espiritismo fazem objeto de divertimento. Então, muito bem, vamos nesse texto todo, focar aqui no Deus permite as mistificações para experimentar a perseverança dos verdadeiros adeptos. Bem, mais claro aqui a necessidade do estudo. E aí, quando a gente fala necessidade do estudo, nós precisamos entender o estudo em níveis. Não é? O primeiro nível do estudo é quando eu estudo o texto, eu entendo o que está lá no texto. É a fala de Jesus ao fariseu: Senhor, o que devo fazer para alcançar o reino dos céus? Aí Jesus responde para ele: o que está escrito? Como lês? Então, a primeira coisa, eu preciso entender o que está escrito. O segundo nível é compreender o significado moral, espiritual do que está no texto. Esses dois movimentos são movimentos intelectuais. O terceiro nível é quando eu me estudo a partir do texto. É quando eu faço do texto um espelho. Quando eu me olho no texto e me pergunto assim: eu já consigo fazer isso daqui? Quão distante eu estou de fazer isso? Quais são os obstáculos que me impedem de chegar aqui? Quais são as seduções, os desvios que estão me tirando do caminho de atingir isso daqui? Então, é quando eu passo a me estudar a partir do texto. Para quando eu ouvir algo ditado por um espírito, ou ler algo ditado por um espírito, conhecedor do que está escrito, interpretar o que está escrito, me estudando a partir do que está escrito, eu crio dificuldades para ser enganado, uma vez que não ser enganado, conforme os Espíritos deixaram claro, não é uma opção.
Né? Então, é trabalhar para diminuir a possibilidade de ser enganado. Até que nós tenhamos repulsado em nós o egoísmo e o orgulho, e aí só os bons espíritos vão se aproximar de nós para ditar as suas mensagens. Né? Animismo. Né? O animismo, aí esse texto está na apostila, né? Eu fiz um recorte. O animismo é caracterizado por fenômenos psíquicos inconscientes se produzidos fora dos limites da esfera corpórea do médium, ou extramediúnicos, conforme descreve o cientista e filósofo russo Alexandre Aksakov, em seu livro Animismo e Espiritismo, considerada a principal obra sobre o assunto. Em outras palavras, o animismo tem relação com os fenômenos produzidos pelo psiquismo do próprio espírito encarnado. Por essa razão, emprega-se o nome de animismo, derivado da palavra animé, que significa alma, uma vez que a alma é responsável pelas manifestações. É possível que nas reuniões mediúnicas o médium pareça estar incorporado, mas esteja em transe inconsciente, acessando memórias de encarnações passadas, fazendo uma regressão espontânea a vidas passadas. Tal comunicação é considerada animismo. Todavia, é um espírito em sofrimento em busca de auxílio e amparo. No caso, o espírito do médium, que deve ser atendido e esclarecido como o faríamos a qualquer incorporação de espírito sofredor. Então, o que o animismo está nos falando aqui? Eu estou sentado na mesa mediúnica, estou ali concentrado para que um espírito use a minha aparelhagem para dialogar com a pessoa escalada para isso, não é? E, de repente, inconscientemente, eu acesso uma memória de vida passada e começo a falar com aquela personalidade de vidas passadas, mas sou eu mesmo, não tem espírito se comunicando através de mim. Muita gente considera que esse fenômeno precisa tirar o indivíduo dos trabalhos mediúnicos, o que é um equívoco. Né? O que o texto está dizendo aqui é que ele precisa ser atendido como um espírito sofredor. Diferente de eu vejo a Bárbara da comunicação, vejo a Marcela da comunicação, vejo o Mateus da comunicação, vejo a Carla da comunicação, eu não comunico nada, e aí eu digo para mim mesmo assim, não, ruim, eu vou comunicar também. E aí eu simulo uma comunicação. Eu mereço ser excluído da reunião. Porque estou tendo uma postura de mistificador. Eu estou criando uma inverdade. Né? E que para um grupo, enquanto união de interesses comuns no trabalho mediúnico, né, oferece uma brecha consistente para que os espíritos que se opõem ao Cristo me utilizem como instrumento para destruir o grupo. E por fim, vamos falar da formação dos médiuns, né? Qual a maior necessidade do médium? A primeira necessidade do médium, que está lá no Consolador, né, é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento da sua missão. Quando Kardec define o verdadeiro espírita, e eu acho essa fala de Kardec assim, bastante acessível, né? Porque ele diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Né? Então, se antes eu era muito ciumento, eu fui botando controle nesse ciúme, eu tenho uma transformação moral. Né? Se antes a minha boca se abria para falar mal dos outros, ou o meu ouvido se oferecia para a maledicência, e agora eu
estou controlando a minha boca, estou me esforçando para não ceder mais o ouvido para a maledicência. Então, tem transformação moral, mudança de hábito, mudança de comportamento. E pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Aí nós voltamos lá na minha fala do início, pegando o gancho da fala da Bárbara. Se eu adiro a um trabalho mediúnico sem estar comprometido com a minha mudança moral, com a minha transformação, com o meu melhoramento, com o combate às minhas más inclinações, eu sou louco de trabalhar na mesa mediúnica, onde os espíritos vivem, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum obstáculo, sem nenhum empecilho. É por isso que a formação do médium, olha bem, quando Emmanuel responde que a primeira necessidade do médium é evangelizar-se, vamos compreender o seguinte: nós estamos começando a nos evangelizar agora, nessa reencarnação, correto? Quando é que esse processo vai chegar ao fim? Quando eu me tornar espírito puro. Quando tudo em mim for evangelho. Quando tudo em mim for boa nova. Quando tudo em mim for bem, o bem de todos o tempo todo. Né? Então, esse é um processo que não para. Assim como o desenvolvimento da mediunidade também é um desenvolvimento que não para. Ele vai acontecendo ao longo das reencarnações. Né? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? O objetivo é, quando eu for perfeito, eu serei capaz de captar as vontades de Deus, levá-las a todos os recantos do universo e cumprir, zelar para que elas sejam cumpridas. 12º capítulo da terceira parte, da segunda parte do Livro dos Espíritos. Qual é a ocupação dos espíritos superiores? Captar as vontades de Deus, levá-las a todos os recantos do universo e zelar para que elas sejam cumpridas. Logo, eu serei médium de Deus. Ser um Cristo, né? Ser um Cristo, um anjo, um espírito puro. Oi, Tatiana. Todo mundo é ser médium. Sim. No decorrer do tempo, Tatiana. Lembre-se, Tatiana, que todos aqueles que sofrem a influência dos espíritos, num grau maior ou menor, são médios. Pois não, Carla? No caso, sobre os espíritos, né, só vimos aqui trocando a roupagem a cada reencarnação. E o conteúdo, isso que a gente aprende, fica na memória do nosso espírito. A gente, em outra encarnação, a gente acessa essas informações, todas que a gente recebeu. Diria, cara, que quando a gente desdobra no sono, a gente acessa muitas dessas informações. Lembra do estudo da ectoplasmia quinta-feira passada? No estudo, ficou claro lá que uma das funções do perispírito, além de o espírito estar associado à matéria para que ele possa se movimentar no universo, uma das funções do perispírito é ser a sede da nossa memória. Não é? E aí vou usar a Sandra aqui, se me permite, Sandra. A Sandra sofreu um acidente grave há uns anos atrás, aí, onde ela quase desencarnou. A Sandra teve um acidente vascular cerebral que apagou, danificou a área do cérebro responsável pela memória funcional. Então a Sandra estuda as coisas e não lembra. Né? Ela começa a ler em cima, quando chega embaixo, não lembra mais. É isso, Sandra? É isso mesmo. Né? Aí um dia a Sandra questionou a espiritualidade sobre isso. O que adiantava ela estudar se ela tinha perdido a capacidade de se recordar, né? De reter a memória?
E aí os espíritos disseram a ela, Sandra, o problema está no seu cérebro, não está no espírito. Então, tudo que você está estudando está gravado no seu perispírito. Quando a deficiência cerebral deixar de existir, né? Ou seja, quando a Sandra desencarnar, tudo que ela estudou está acessível. Né? E os espíritos falam, Carla, que quando a gente desdobra, né, na emancipação parcial da alma durante o sono, nós acessamos muitas lembranças, aquelas que nós podemos entrar em contato com ela. Né? Não é um acesso livre a toda a nossa memória, porque entrar em contato com toda a nossa memória, neste momento evolutivo, teria um efeito mais de nos desequilibrar do que de nos iluminar. Por isso que às vezes a gente vê no trabalho mediúnico, né? O espírito chega e fala, não, eu estou conseguindo Mateus foi um crápula, Mateus foi isso, Mateus foi aquilo, eu vou vingar, ele vai me pagar, tal. Aí, uma técnica muito comum que os espíritos fazem é pegar o ectoplasma, cria um telão, né? E projeta ali naquele telão a reencarnação lá de trás, onde o Mateus foi vítima dele. Né? O que isso indica, Carla? Aquela memória não estava acessível para o espírito. Né? Ela se tornou, naquele momento, acessível para ele compreender a necessidade de encerrar a pugna com Mateus, o processo de vingança, a briga entre os dois. Então, mostra-se para ele uma memória de vidas passadas, né? Para que haja um benefício de mão dupla, né? Livrando Mateus da perseguição e livrando o espírito de seu perseguidor. E de criar mais débitos, né? E de criar mais débitos. Bem, gente, nosso horário deu. Respeitando aqui quem tem família, precisa ir embora cedo, né? Quem perguntou. Quem não perguntou, pergunta no grupo. Se ficou alguma coisa aí, alguma ponta solta, pergunta lá no grupo. Nosso próximo encontro é 5 de maio. É isso? É isso? Segunda. Com exceção aí a pedido seu. Isso. Você pode ver a data aí? 9 de maio. Então, próximo encontro, 9 de maio. Isso. Então, vamos orar para a gente encerrar o trabalho da noite. Senhor Jesus, benfeitores, amigos, a gratidão por esse encontro terapêutico, por este encontro de capacitação, por esse encontro de busca de qualidade, para que possamos aprender a sermos servos diligentes, a cuidar cada vez melhor da parte que nos cabe na tua obra. Abençoe o nosso retorno aos nossos lares, protegendo e amparando a todos nós, e permaneça conosco agora e sempre, que assim seja. Que assim seja.